Olá, seguidores do grupo Repercussão no Facebook, nas redes sociais. Hoje uma presença muito ilustre aqui, meu conterrâneo, Issur Koch, professor, ex-vereador de Novo Hamburgo, eleito deputado estadual pelo Partido Progressista, e ele veio dialogar aqui um pouco conosco sobre as principais demandas da região e também do estado. Tudo bem, deputado? O senhor está tranquilo? Tudo certo? Tudo bem. Tranquilo nunca, né? Nunca, Sempre com né? muitas pautas, muitas demandas, num tom de brincadeira, é claro. Claro. Mas sim, tranquilo no trabalho que a gente vem exercendo e agradecendo desde já a oportunidade de estar aqui com vocês nos canais do Repercussão. Deputado, eu vou lhe pedir com licença para a gente iniciar já pela uma pauta local que está muito em debate aqui no município de Sapiranga e também na região, que é a 239, a rodovia RS 239. Tivemos uma sequência de acidentes até no dia de hoje, na parte da tarde, irá ocorrer um protesto pedindo melhorias, investimentos. Lembrando que a Praça do Pedágio recolhe 2 milhões em média por mês. De que forma o senhor vê essa necessidade do governo do estado, através da EGR, efetivar realmente melhorias na rodovia? Acredito que o senhor tem uma agenda hoje também. Como o senhor acompanha este tema? É uma pauta extremamente relevante porque Sapiranga é uma das cidades que sofre com um problema crônico, que são cidades cortadas por rodovias. Cidades cortadas por rodovias onde as pessoas, para fazer o seu deslocamento diário, as suas necessidades de ida ao banco, ao mercado, buscar o filho na escola, visitar o parente, eles precisam cruzar a rodovia muitas vezes, então não tem nem como fugir dessa pauta para o cidadão da cidade, porque a rodovia está presente no seu dia a dia. Tendo isso em vista, a gente sempre cobra do governo do estado, e aqui falo eu que sou um dos grandes defensores, sou presidente da Frente Parlamentar pela 448, brigo pela Transaçoriana, brigo pela 010, tenho feito uma briga bastante importante quanto à Avenida dos Municípios ali, que está, né, se desenvolvendo, né, nessa ligação até atrás da Polícia Rodoviária, então estou me somando a essa pauta junto à EGR. Nós gostaríamos que a EGR tivesse mais força, tendo em visto que as praças de pedágio arrecada, como tu muito bem destacou, tivesse mais força de atuação e de solução imediata. Muito recentemente, Sapiranga passou por um problema e vem passando das passarelas, né? A gente teve um incidente, por exemplo, de uma passarela para ser colocada e a passarela não podia ser colocada porque tinha um poste, né, no local onde seria colocada a passarela. Aí a empresa veio, eu acompanhei todo esse processo junto à RGE, a empresa veio para retirar o poste e não podia retirar o poste porque ele ia cair em cima de uma parada de ônibus. Então são muitas dificuldades que não se encontram no setor privado e que se encontrasse esse problema no setor privado, de imediato, através de uma ordem, de um ou dois, seria resolvido. E, infelizmente, no poder público, a gente não encontra essa agilidade. Então, estou me somando realmente agora no encerramento dessa nossa gravação. Eu vou me deslocar ali com um grupo de empresários que pediu uma série de melhorias. Meu papel, fazer interlocução junto ao governo do estado e cobrar agilidade. Porque, como eu disse, cidades cortadas por estradas, por rodovias, como é o caso dessa aqui, têm particularidades que outras cidades não têm. Deputado, recentemente o jornal Repercussão abordou em seu semanário o aspecto da concessão da rodovia e um projeto de estudo que está em andamento com o BNDES. De que forma o senhor analisa especificamente esse tema das concessões com a iniciativa privada? É uma boa para os gaúchos e para os moradores que moram e circulam nas redondezas assim da rodovia? Tendo em vista a carga tributária imensa que nós temos no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul, que tem um dos maiores ICMS, né, da nossa região, digamos assim, que não consegue hoje mais, como é que eu vou dizer, o produtor no Rio Grande do Sul, o produtor gaúcho, não consegue enfrentar de igual para igual o quem produz ou quem empreende no Paraná ou em Santa Catarina. É injusto, eu sendo muito franco na minha posição, que nós tenhamos, além de toda a carga tributária, mais um custo adicional da concessão, que são as praças de pedágio, né? Mas, infelizmente, essa é a solução que se encontra no momento atual. Os estados não têm recursos para investir. Para dar um exemplo, para caracterizar, o orçamento que nós aprovamos em outubro do ano de 2019 para 2020 no estado do Rio Grande do Sul, ele foi de 64 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, uma folha de pagamento do Estado, uma folha de pagamento mensal é de 1,5 bilhão mais ou menos.
E o montante total investido em todas as rodovias no estado no ano de 2019 foi 170 milhões. Então veja bem, o investimento total em malha viária, em manutenção, em expansão, em melhorias, foi 10% de uma folha de pagamento do estado do Rio Grande do Sul. Isso demonstra o quanto o recurso que o estado disponibiliza para investimento em rodovias, para ampliação, para construções, ele é baixíssimo. Então, hoje, todos os focos estão canalizados na 118, todo o recurso do estado está canalizado aqui perto, na 118, e a solução que a gente encontra, que o governo tem encontrado, são as concessões. E finalizo dizendo, né, uma frase do senador Reis que diz: pior que o pedágio é não ter a estrada. Pior que ter o pedágio é não ter estrada. O que a gente sempre tem que ter, né, e aí eu concluo a pergunta, é uma opção às pessoas para não pagar o pedágio. Tem que ter essa opção, tem que conceder isso às pessoas, uma rodovia, um acesso, uma possibilidade que caso eu não queira pagar o pedágio, eu posso utilizar uma outra via. E caso eu queira mais qualidade, atendimento, socorro, caso necessário, aí eu utilizo uma via pedagiária. Mas, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, os pedágios têm sido uma solução para os governos. Discordo das praças de pedágios, mas têm sido as soluções para o governo. E mais injusto ainda é quando uma rodovia ela é construída com recursos do cidadão, ela é construída com recurso do imposto e depois de pronta vem uma companhia para explorar. Em outros países acontecem as concessões, mas como é que funciona? Tu não tem a estrada, tu cede aquele local para uma empresa, a empresa constrói a estrada e aí depois ela arrecada em cima da construção. Isso é o pedágio nos outros países, né? Aqui no Brasil não, a gente constrói a estrada com recursos públicos e depois vai lá cobrar a taxa das pessoas para fazer a manutenção, quando se faz a manutenção. Então, eu discordo, mas vejo que infelizmente esse é o caminho atual. Deputado, acompanhando as notícias a nível estadual, e o Repercussão também noticiou, você é um daqueles deputados que menos utiliza a estrutura da Assembleia Legislativa. Isso é muito louvável, porque os recursos públicos ficam onde ele deve ficar, né? Perfeito. Que é para os investimentos. Aproveita a oportunidade e esclarece aqui para todos os seguidores do Grupo Repercussão de que forma o senhor tem trabalhado esse aspecto da gestão no seu gabinete, até para equiparar com os outros colegas também e não ficar com fama de gastador. Perfeito. Dentro do fechamento das contas, entre os 55 deputados, nosso gabinete foi o quinto gabinete mais econômico. Mas aí eu quero colocar uma questão muito pessoal, né, que é quase um tiro no pé o que eu vou dizer, mas eu não gosto também de pregar demais a economia, porque a economia ela é relativa ao que tu produz. Um deputado que não produzir nada, se ele não fizer nada ao longo do seu mês, só o fato dele ganhar o salário ele já é caro. Agora, um deputado que resolve muitas demandas, consegue trazer soluções para a população, que resolve demandas de norte a sul, de leste a oeste, ele tem um custo de gabinete. Qual é que é o nosso trabalho do gabinete? Nosso trabalho é conseguir fazer o mais com menos. A meta que nós temos junto à equipe é conseguir produzir o máximo possível com o mínimo de recursos públicos utilizados. Para teres uma ideia, no ano de 2019, a Assembleia Legislativa teve um fato histórico. Foi a maior devolução de recursos da história da Assembleia Legislativa ao Poder Executivo. E o nosso trabalho, além de economizar, além de não utilizar os cargos de confiança, porque a gente se fala muito nessa época em direitos e deveres, né? Direito, é isso. Os deputados têm direito a utilizar X mil reais de combustível, mas não utilizam. Muitos deles não utilizam. Eu tenho direito a usar diárias, por exemplo, o deputado tem direito a fazer uma viagem internacional por ano com 10 diárias internacionais. A diária internacional é 400 euros. Ou seja, então o deputado tem direito a utilizar por ano 4.000 euros. Eu não fiz a minha viagem internacional, por quê? Porque eu não tinha necessidade de fazer. No momento que eu encontrar a necessidade de fazer uma viagem internacional para buscar uma pauta, para buscar uma demanda, para buscar uma solução, eu farei e utilizarei o mínimo do recurso possível. O que a gente não pode é, porque eu tenho direito, eu vou inventar uma viagem, então, para outro país, para pegar esse dinheiro porque ele está lá. E esse é o exercício que a gente tem que fazer de cidadania. Esse é o exercício que nós temos que fazer. Não precisa vir uma ordem ou uma alteração num projeto de lei para que eu, deputado, não utilize todos os recursos. Eu tenho que ter consciência disso. E finalizo dizendo que a Assembleia deu um grande exemplo quando no ano passado, em abril, nós extinguimos a aposentadoria especial dos deputados.
Então a gente se aposenta, a gente como contribuição como qualquer cidadão, com o teto de INSS, com a contribuição exata como tem que ser feito junto ao INSS, e também cortamos o auxílio terno, né? Que era o famoso final de mandato, o cara ganhava um salário para ir para casa e outro salário para voltar, o que era uma incoerência, porque é um auxílio transferência, que se diz, né? Auxílio deslocamento, que é para quando um deputado de Uruguaiana, um deputado de Alegrete se elege, ele ganhava um salário para vir para Porto Alegre, se estabelecer, alugar apartamento, mobiliar apartamento. Isso também foi cortado, então, na reeleição, né? Então, hoje só tem quando o deputado se elege. Antes era assim, ó, na reeleição. O deputado se reelegeu, ele vai ficar em Porto Alegre, ele ganhava um salário para ficar em Porto Alegre e outro para ficar em Porto Alegre. Então, isso também foi um exemplo que a gente deu, demonstrando que a Assembleia, que teve a missão esse ano de mexer em plano de carreira, vai ter, no ano passado, perdão, mexer em plano de carreira, em privatizações e uma série de questões, tinha que começar fazendo o dever de casa. Nós não poderíamos querer moralizar os demais poderes, judiciário e executivo, sem fazer o dever de casa, cortando na nossa própria carne. Deputado estadual e Surcoc, do PP, fica a porta aberta aqui do Grupo Repercussão para sempre que o senhor tiver alguma pauta pertinente à nossa região aqui do Vale dos Sinos, aos municípios de Sapiranga, Campo Bom, Araricá e Nova Hartz, nos visitar e fazer a apresentação dessas demandas. Seguidores do Grupo Repercussão, este foi o programa Repercutindo e voltamos na próxima oportunidade. Até lá!